Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alain e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo das equações diferenciais. O tema aqui é dependência linear e independência linear de funções. Esse é nosso vídeo parte 2. Neste vídeo, gente, nós apresentaremos dois resultados alternativos na tentativa de mostrar que um conjunto de funções é linearmente independente, no caso LI, ou linearmente dependente, LD. Tá certo? Como nós vimos aí no vídeo parte 1. Lá nós utilizamos um método que ele é até interessante quando se tratam de funções polinomiais. Porém, para outros tipos de funções, existem outras formas da gente estar trabalhando, como a gente vai ver aqui no teorema e no corolário que decorre imediatamente desse teorema aqui. Tá certo? Então, o que o teorema afirma? Suponha que f1 de x até fn de x, ou seja, n funções, sejam n menos uma vez diferenciáveis no intervalo i. Se o determinante, dado por essa notação aqui, w de f1 de x até fn de x, dessas n funções, o Wronskiano, formado pelas funções f1 até fn, suas derivadas de ordem 1, depois derivando até as derivadas de ordem n menos 1. For diferente de zero em ao menos um ponto deste intervalo, então as funções f1 até fn são linearmente independentes em i. O que ele está me dizendo? Que se eu armar esse determinante aqui e calculá-lo, e ele der diferente de zero, as funções serão linearmente independentes, LI. Vamos fazer a demonstração desse teorema. Depois, no finalzinho da aula, a gente faz um exemplo simples, para estar aplicando o teorema aqui, ou esse corolário. O corolário deixa para daqui a pouco a gente trabalhar com ele. Então nós temos aqui o seguinte, antes de fazer a demonstração desse teorema, eu vou fazer uma consideração sobre um método, a técnica que eu vou utilizar aqui. Uma demonstração matemática, normalmente, ela é formada por hipóteses, um teorema, digamos assim, não uma demonstração, o teorema, Ele é formado por hipótese, que a gente considera como premissas verdadeiras, e a gente tenta construir a partir dessas hipóteses, ou dessa hipótese, tanto faz, a tese. Certo? Então esse raciocínio, quando a gente parte daqui para cá, normalmente ele é chamado de prova direta. Só que a gente vai utilizar um raciocínio aqui que é meio que um raciocínio inverso. A gente vai partir da negação da tese, vou botar esse símbolo aqui para negação, tá certo? Para cima assim e desce, da tese, e vamos produzir um absurdo matemático. Como assim, professor? Olha, essa técnica aqui, gente, se você tiver dúvida no que eu estou falando aqui, não acreditar muito, existe uma playlist no meu canal chamada Técnicas de Demonstração em Matemática. Lá eu falo o que é um teorema, o que é um corolário, o que é um lema, o que é uma definição, o que é um postulado, todos esses termos que aparecem frequentemente, às vezes só entende mesmo de fato quem fez um curso de matemática. Foi o meu caso, fiz licenciatura em matemática. Quando você faz uma engenharia, às vezes essas coisas passam um pouco desapercebidas. Você até faz as coisas, mas não entende de fato o que cada um desses termos significa. E além disso, existem as técnicas que você usa para demonstrar. Normalmente, uma pessoa que não é de matemática, ele vai usar só uma ou duas técnicas de demonstração presentes nos livros, que chama normalmente a demonstração direta, e em alguns casos a demonstração por redução absurda. Tem também a prova por indução. Então nessa playlist tem também falando sobre cada uma dessas técnicas. É interessante, se você tiver dúvida nesse método aqui específico, que é a prova que a gente chama de prova por redução absurda. Então aqui nós temos a prova direta em cima, e aqui nós temos a prova que é meio invertida em relação a essa aqui, é a prova por redução ao absurdo. Tá certo? Então essa prova ela faz o quê? Ela pega a tese, o que a gente quer mostrar, nega, e produz alguma contradição. Essa contradição, esse absurdo matemático, pode ser a negação da própria hipótese, eu vou chamar aqui da letra H, ou seja, pode ser uma negação da hipótese. Vou botar assim uma setinha aqui, negação da hipótese. Pode ser um absurdo, por exemplo, como 1 igual a 0, ou, por exemplo, 2 é par. Então, assim, aí as possibilidades são diversas, depende de cada teorema.
tá certo? Lá eu dou inclusive exemplos bem simples, né, para a pessoa estar praticando para entender esse método aí. Então a gente vai usar essa técnica de demonstração aqui, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Demonstração. Vou escrever aqui teorema, para a gente saber que nós estamos demonstrando o teorema, e não o qual horário aí. O que acontece? O que o teorema afirma? O que o teorema afirma? É uma pergunta só, eu não estou provando o teorema. Ele me afirma o seguinte, que se esse determinante aqui for diferente de zero para pelo menos um ponto x do intervalo i, um ponto x0, digamos, então essas funções serão linearmente dependentes. Então vou escrever esse mais simbólico. Ó. Ele está me dizendo que se existe um x0, tal que x0 pertencente a i, com o determinante de f1 aplicado nesse ponto x0 até fn aplicado nesse ponto x0, é diferente de zero, ou seja, isso aqui, pelo menos esse ponto x0 está diferente de zero, isso que nós temos por hipótese, isso vai implicar que as funções f1 de x até fn de x vão ser li em i. Ou seja, vão ser linearmente independentes em i. Então, aqui eu tenho o quê? Minha hipótese, tá certo? Isso aqui é minha hipótese, é o que vem antes da implicação. Normalmente um teorema matemático é da forma se, então. Então nós temos hipótese antes do se, né? Logo depois do se, mas antes do então. E o então é nossa tese, como aqui, ó. Se o determinante, né, for diferente de zero ao menos um ponto deste intervalo, hipótese, depois vem então, aí a tese. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou negar a tese. Negar a tese é o quê? É supor que as funções são LD, porque eu só tenho dois casos, um conjunto de funções, ou é LI ou é LD. Né? Então, é a partir daqui que eu vou começar a demonstração. Normalmente, na demonstração por redução absurda, ela começa com a seguinte frase: suponhamos, por absurdo, que... Então, eu vou negar a tese. Note que eu não estou mexendo na hipótese. A hipótese continua sendo essa. Vai existir um ponto de zero onde vai diferente de zero. Então, suponhamos por absurdo que as funções... Ou melhor, né? A gente já sabe que é função, né? Vamos ganhar um espacinho aqui, que é f1, fn de x são linearmente dependentes, ou seja, eu estou tomando a negação em i. Gente, na aula passada e na playlist, equações diferenciais, nós falamos o que é a definição de função linearmente dependente, ou seja, quando a função é linearmente dependente, um conjunto, quer dizer, um conjunto de funções, desculpa, uma função não, mas um conjunto de funções é linearmente dependente, quer dizer o seguinte, que existem, assim, existem constantes, o quê? C1 até Cn, porque eu tenho n funções, não todas nulas, pelo menos uma delas, né, é diferente de zero, não todas nulas, tais que esta combinação aqui, ó, C1, F1 de x, mais Cn, Fn de x, igual a zero para todo x, x no intervalo i, pertencente a i. Independente do x, isso aqui vai se anular. Até aí nenhum problema com a hipótese, porque a hipótese pede que esse determinante todo se anule. Porém, né, vou chamar aqui de 1, eu vou criar um sistema aqui, derivando isso aqui, o que? N menos uma vez, porque por hipótese eu posso fazer isso. Ó. As minhas funções são o quê? N menos uma vezes diferenciadas, tá? E essa é a exigência, né? Então vamos usá-la, ó. Derivando N menos uma vezes temos o sistema. Então, ó. Então, meu sistema ele vai ser formado por quem? Primeira linha eu vou manter essa aqui. Aí a segunda agora eu vou derivar todo mundo. Só que as constantes elas são as variáveis, é o que eu estou querendo achar. Então eu não vou derivar, elas são constantes, eu puxo para fora. Então eu vou derivar só as funções.
Então derivei aqui, agora eu vou derivar até a ordem n-1, ó. Tá certo? Então eu gerei esse sistema. Olha para esse sistema aqui, gente. Vamos fazer uma analogia. Quando eu tenho um sistema assim, ó, por exemplo, 2x menos y igual a 0, x menos y igual a 0. Esse sistema aqui pode ser escrito da seguinte forma, ó. 2 menos 1, 1, vezes xy igual a 0, 0. Aula lá de álgebra linear, tá certo? Então, para eu poder avançar no teorema, isso aqui não precisa estar na demonstração não, viu? Eu só estou colocando como suporte. O que acontece? Quando eu quero estudar se um sistema homogêneo tem ou somente a solução nula, ou ele tem infinitas soluções, o que eu faço? Eu calculo o determinante dessa coisa aqui. Nesse sistema aqui, quem são as variáveis x e y? São os c's. C1 até Cn. Perceba que eles aparecem, inclusive, iguais em todas as linhas, como o x e o y. E quem são os coeficientes? As funções f1 até fn, f1' até fn', aí a derivada de ordem menos 1 até a derivada de ordem menos 1 da função f. f1 até o que? Fn. Aqui, f1, desculpe, não coloquei aqui fn. Tá certo? Então, nós temos aqui isso. Então, o que eu sei? Como essa primeira linha aqui, olha, ela dá zero para algum tipo de constante, isso me garante que esse sistema aqui, o determinante associado a ele, que é exatamente quem? O Wronskiano. Ó. Como 1 igual a 0, né? Como 1 se anula, não trivialmente, vamos botar assim, não trivialmente. O que é se anular trivialmente, gente? Isso aqui é uma equação homogênea, né? Então, trivialmente é o quê? Tudo igual a zero. Como ele não se anula trivialmente, quer dizer o seguinte, que existe uma solução para essa primeira linha. Então, eu vou fazendo substituições e vou indo na outra, de modo que esta mesma solução dessa primeira linha vai servir também para as outras. Ou seja, esse sistema aqui vai ser o quê? Possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. Tá certo? Ou seja, como um se anula não trivialmente, temos que o determinante, ou melhor, né? Já vou colocar logo aqui, ó. Temos que ômega de f1 de x até fn de x igual a 0 para todo x em i. Então, quem é o determinante? Exatamente esse cara. Por quê? Vai ser, é como se fosse a matriz desses caras aqui, vezes quem? C1, C2, até Cn igual ao quê? 0, 0. Pensando em termos de sistema. Desculpe, viu, gente? Isso aqui é um determinante. Eu não posso nem fazer essa multiplicação. Mas se aqui fosse uma matriz, ó, vou botar aqui umas perninhas aqui, aí seria isso. Então, eu estou fazendo exatamente a mesma analogia, tá certo? Que eu fiz ali para o sisteminha pequeno, para o exemplinho. Então, voltando aqui para o determinante, vou apagar essas coisas que eu escrevi aqui. Tá certo? Então, é tudo uma analogia lá da álgebra linear. Então, esse determinante aqui, ele vai ser o quê? 0 para todo x em i. Tem alguma coisa estranha com essa conclusão que nós chegamos aqui? Tem. Por quê? Existe pelo menos um ponto onde dá diferente de 0. Mas isto é um absurdo. Normalmente as demonstrações por absurdo elas só falam assim, mas isso é absurdo, às vezes não explica muito o absurdo. Eu vou explicar aqui nesse teorema. Vou botar assim, pois, por hipótese, ômega, né, W de F1 de x até Fn de x, diferente de 0 para ao menos um ponto x0 pertencente a i. Tá certo? E, então, o absurdo foi com a própria hipótese. Eu podia produzir um outro absurdo, por isso que eu peço, veja a playlist lá, técnica de demonstração em matemática, vai lá em demonstração por redução absurda e olha, lá eu faço umas 2 ou 3 demonstrações, ou 1 ou 2, não sei, ou 3,
e explicando exatamente o quê? Como construir o absurdo. Tá certo? Pensa que eu não usei nenhuma ferramenta estranha aqui, porque eu podia falar uma coisa que nem faz sentido e chegar no absurdo. Não, tudo aqui faz sentido. Tudo aqui veio da álgebra linear. Essa ideia de que se eu já tenho uma linha onde eu tenho uma relação que já zera essa linha, e eu formar um sistema, né, no caso aqui, eu tenho aqui N variáveis, que é C1 até Cn, se eu formar um sistema N por N, e essa primeira linha já tem solução, automaticamente o meu sistema homogêneo, olhem que é tudo zero aqui do lado de cá, automaticamente o meu sistema homogêneo vai ter uma solução não trivial, ou seja, vai ter infinitas soluções. Porque um sistema homogêneo, ele sempre tem uma solução que é tudo zero. Né? C1 igual a zero, C2 igual a zero até Cn. Mas nesse caso aqui, ele tem uma não trivial na primeira linha, então todas as outras vão no mesmo caminho. Beleza? Então com isso a gente demonstrou este teorema aqui. Tá certo? Agora vamos atacar o corolário. E aí a demonstração corolária é bem simples, ela segue uma ferramenta da lógica matemática, certo? Que ela ganha quase que imediatamente do teorema. Tá certo? Então, só vou apagar aqui. Eu vou deixar essa parte aqui, ó, de cima, para não ter copiado ela de novo. Então, olha, vamos abrir um parêntese de novo aqui, para falar da demonstração por contraposição. O que ó, em lógica, se eu tenho uma premissa P implica Q, ou seja, algo da forma se P então Q, como por exemplo esse teorema, se esse determinante for diferente de zero em pelo menos um ponto do intervalo I, então, aí vem o Q, estas funções são linearmente independentes, isso aqui é equivalente a dizer o seguinte, não Q implica não P. Parece demonstração por absurdo, mas aqui eu não vou precisar demonstrar porque eu vou usar essa ferramenta. Isso aqui é uma equivalência lógica, isso é equivalente a isso. Isso aqui é chamado de contrapositiva de P implica Q. Certo? Ou seja, se eu falo uma frase assim, por exemplo, se chove, então saio de casa. Equivalente a falar essa frase é dizer o seguinte, se eu não sair de casa, então não choveu. Se você não escutou direito, volta o vídeo. Né? Mas vou repetir mais uma vez. Ó. Se chove, então saio de casa. Se eu não sair de casa, uma coisa equivalente a essa, eu posso implicar que não choveu. Inverti as duas e neguei. Isso aqui é chamado de contrapositivo. Então, em lógica, se prova que esse tipo de coisa é verdade. Então, neste caso aqui, por contraposição, então, se eu fosse demonstrar aqui, ó, o corolário, eu botaria assim, ó. Por contraposição do teorema anterior, né? Temos, nesse caso não precisa nem construir, né? O quê? Que, vamos voltar aqui, ó. Se as funções, né, são linearmente dependentes, aí eu vou construir exatamente o quê? A negação disso é equivalente à negação disso. Esse pode, professor, mas você não usou esse mesmo raciocínio na demonstração para o absurdo? Sim, porém, na demonstração para o absurdo, não necessariamente eu precisaria chegar na negação disso aqui. Eu podia chegar em qualquer outra coisa estranha, que estivesse até fora desse teorema, mas dentro do mesmo arcabouço que eu estou estudando, dentro da mesma matemática que eu estou estudando. Tá certo? Então, nesse caso, temos o quê? Que f1 de x, ou seja, fn de x, são LD em I. Isso implica o quê? A negação disso aqui, ou seja, a negação disso é para todo x, x pertencente a I, existe tal que o Wronskian de f1 de x até fn de x igual a zero. Ou seja, se as funções são linearmente dependentes, então o Wronskiano destas funções tem que ser zero. Tá certo? Então a contraposição, isso aqui é chamado de prova por contraposição.
Ela parece muito com um absurdo, só que a por contraposição necessariamente, ela pega um teorema, algo que já existe. Então, o teorema já existe e foi provado. Então, ela pega algo que já existe e faz o quê? Inverte a tese com a hipótese e troca o valor verdade das duas, ou seja, nega as duas. Então, a partir de um resultado que já existe, eu crio outro sem a necessidade de demonstração. Essa é a ideia por contraposição. O absurdo não. O absurdo eu tive que construir a prova, eu tive que vir lá na álgebra linear, construir toda a prova, olhar o sistema, ver que o sistema é possível indeterminado, ou seja, de infinitas soluções. Então, nesse caso, o determinante associado a ele, que era exatamente o Rosquiano, era, né, igual a zero para todo x, ou seja, eu produzi o absurdo. Aqui não precisei disso. Eu só peguei o cara, citei a contraposição, que é uma ferramenta da lógica, e consegui a demonstração do teorema. Tá certo? Então, gente, de posse desses dois resultados, vamos fazer um exemplinho. Né? Para a gente fechar a aula, é sempre bom a gente fechar a aula com um exemplo. Como eu falei, esses métodos aqui, eu vou tentar utilizar eles em casos não polinomiais, de modo geral. Eu tenho um material, né, onde eu aplico eles nos mesmos exemplos que eu fiz na videoaula passada. Eu vou fazer esses dois exemplos, mas posteriormente a esse aqui, dessa aula. Tá certo? Então, só para fechar aqui, vamos aplicar, né? Porque às vezes você vê um teorema, eu sempre defendo que, se você viu um teorema, busque logo um exemplo que aplica ele. No caso aqui, eu botei um teorema e um corolário, né? Não botei um exemplo aqui no meio do teorema, por quê? Porque o corolário sai imediatamente do teorema, por contraposição. Tá certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó, exemplo. Então, vou botar aqui. Nosso exemplo diz o seguinte, determine a relação, né, existente entre, ou melhor, determine a relação entre Mn, vou botar assim, né, M1 e M2, para que as funções f1 de x igual a e elevado a m1x e f2 de x igual a e elevado a m2x sejam o quê? Linearmente independentes. Peraí, deixa eu só dar uma reduzida aqui. Ou melhor, sejam LD, né? Ou LI, melhor, vamos botar abreviado, né? Então esse é o exemplo que nós vamos fazer. Tá certo? Para a gente aplicar ou o corolário ou o teorema. Então, vamos ler aqui. Ó. Determina a relação entre M1 e M2 para que as funções f1 de x igual a e elevado a m1x e f2 de x igual a e elevado a m2x sejam linearmente independentes. Então, como falou de independência, eu vou usar o teorema. Então, para ter isso, nós temos o seguinte, ó. Para ter a independência linear, ou seja, as funções serem ali, eu preciso do quê? Que o determinante rosquiano dê diferente de zero em pelo menos um ponto. Ou seja, eu preciso achar uma relação entre M1 e M2 que esse determinante dê o quê? Diferente de zero. Devemos, né, ter que W de F1 de x, F2 de x dê diferente de zero para ao menos um ponto x0 pertencente a I. É o que o teorema me diz. Se eu tiver isso, então eu posso concluir o quê? Que as funções f1 e f2 são linearmente independentes. Então aí a gente vem, ó, o que é o determinante desses caras? f1 de x, f2x, o rosquiano. É o w de quem? E elevado a m1x, E elevado a m2x, que vai ser quem? Aí eu pego aqui e calculo, ó. Vai ser esta primeira, E elevado a m1x, a segunda, E elevado a m2x, agora suas derivadas. Aqui vai ser o quê? m1 E elevado a m1x, que é a derivada disso aqui, e a daqui vai ser m2 E elevado a m2x, derivada dessa aqui. Então o determinante aqui é o quê?
esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então vai ser E elevado a M1 x vezes M2 E elevado a M2 x menos M1 E elevado a M1 x vezes E elevado a M2 x. Olha, esse M2 eu vou passar para frente e aqui em cima eu posso somar os caras. Ó, vai ficar E elevado a M1 x mais M2x menos M1 é elevado a mesma coisa, M1x, ó, mais M2x. Por quê? Tem uma probabilidade exponencial. Esse exponencial vezes esse, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Colocando um x em evidência, eu vou ter assim, E elevado a M1 mais M2x menos M1 é elevado, de novo, botando em evidência, M1 mais M2x. Observe que esse termo aqui e esse são iguais, ó. Esse blocão todo é elevado a M1 mais M2x está nesse termo e nesse. Então eu vou botar ele em evidência. Então vai ficar M2 menos M1 é elevado a M1 mais M2x. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero, né? Para pelo menos um ponto. Aí observe o seguinte, ó. Este termo aqui, gente, isso aqui, ó, é diferente de zero para todo x pertencente a R. Por quê? Porque o exponencial nunca se anula. Então é elevado a qualquer coisa, a uma função, isso aqui é sempre diferente de zero. A exponencial é assintótica, tudo bem, ao zero, né? Quando você vai para mais ou menos sentido, vai depender do sinal aqui, da F e tal, né? Se for positivo, negativo. Então esse pedaço eu não me preocupo. Então para que esse termo aqui seja diferente de zero, eu tenho que ter que esse cara, né? Então esse cara aqui é diferente, botar assim, ó. Esqueci de botar o zero aqui. Então esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Esse aqui sim pode ser zero. Basta que eu tenha o quê? M1 igual a M2, ele é diferente de M2, ou seja, assim devemos ter M2 menos M1 diferente de zero, ou seja, M2 diferente de M1. Ou seja, qualquer função, par de duas funções exponenciais, que esse cara seja diferente desse, vai ali. Por exemplo, se eu pegar a função E elevado, né, f de x, f1 de x, e por exemplo, E elevado a 2x e f2 de x igual a E elevado a 3x, elas vão ser o quê? Linearmente independentes. Tá certo? Porque esse cara é diferente, né, desse aqui. Esse 2 é diferente desse 3. Então essas funções serão o quê? Linearmente independentes. Preciso fazer a conta? Não, ela já foi feita num caso genérico. E eu vou lhe afirmar que este exemplo genérico, que é um dos mais importantes nessa segunda parte, onde nós estamos estudando o quê? As equações diferenciais lineares de ordem superior, porque nossas soluções serão de forma exponencial. Por isso que o método anterior ele não era tão bom. Se você tentar fazer por ele, você vai ter uma grande dificuldade em afirmar as coisas. Se você afirmar, provavelmente, muita gente não vai aceitar o argumento. Ou, a não ser que você, né, faça alguma gambiarra, né? Gambiarra não, né? Você use um argumento muito bom para usar a definição da aula passada. Então aqui nós temos esse método alternativo que se encaixa muito bem nesse tipo de questão aqui, onde você não tem funções polinomiais. Tá certo? Então, tá aí a aplicação do teorema. Claro, se eu quisesse, agora a condição para elas serem LD seria exatamente a condição contrária. M2 tinha que ser igual a M1. Aí eu usaria o quê? O corolário aqui. Teria uma relação com o corolário. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.